Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, e falo das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, novamente, morrendo de frio, continuo com a companhia desse meu grande amigo, seu Paulo Henrique Dantas. Tudo bem, seu pé? Fala aí, Massaro, tamo junto. Friaca, uns correndo, outros ficando, mas nós continuamos aqui firme e forte no verdadeiro norte do norte do norte. Aqui é a verdadeira América. Verdadeira América. Só não tem o Capitão América. Programa de número 115, gravando no dia 24 de janeiro de 2025. Nesse exato momento faz menos 11 graus, mas a previsão é fazer menos 20. E eu já tô com medo de novo. Então é isso aí. Para você que é novo no programa, é um prazer tê-lo em sua companhia. E se você que estava retornando, é muito bom ter sua companhia de volta aqui com a gente. Só fazendo aquele breve lembretinho, né? Que se você tiver com medo de ouvir esse programa inteiro num tapa só, a gente faz ele em blocos. E os blocos a gente deixa a minutagem na descrição do programa. Você consegue ver isso no seu tocador de podcast, ou se estiver assistindo pelo YouTube, ou se estiver assistindo pelo site. Tudo ali, você procura na descrição, que tem a minutagem dos blocos para facilitar a sua vida. Então, sem mais recadinhos, a gente vai direto pro programa e não precisa se esquentar. Amare usque ademare. Então, o nosso bloco de notícias monstruoso começa, como sempre, com as notícias federais. E a primeira notícia é com ele, um rapaz que ainda tá sobrevivendo. Justino. Que é o atual, ainda sobrevivente, primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pediu a ajuda dos líderes indígenas para enfrentar Donald Trump. É isso mesmo. O Trudeau se reuniu com líderes das 3 principais organizações indígenas do Canadá, a Cindy Woodhouse Nepinak, que é a chefia da Assembleia das Primeiras Nações, a Victoria Pruden, que é presidente do Conselho Nacional Métis, e o Nathan Obed, que é presidente do Inuit Tapiriit Kanatami. Durante o encontro, o Trudeau solicitou que influenciassem seus colegas nos Estados Unidos para contrapor as ameaças tarifárias do presidente Donald Trump. Embora os líderes indígenas quisessem participar da reunião com os primeiros ministros, eles foram excluídos. Nepinak, o líder Nepinak, planeja contratar líderes nos Estados Unidos, enquanto a líder Pruden elaborou uma lista dos seus contatos. Já o líder Obed comparou as ameaças do Trump ao conceito do destino manifesto. E os líderes em geral destacaram a importância de incluir as comunidades indígenas nas discussões do Team Canada. Esse encontro pode ter sido o último entre Pruden e Trudeau, marcando um momento significativo nas relações Canadá e Estados Unidos e nos desafios econômicos potenciais enfrentados pelas populações indígenas. Então é isso, o primeiro-ministro do Canadá já não sabe mais para quem pedir ajuda e tá tentando pedir para tudo que é canto. É isso, Pé. O próximo que vai pedir ajuda são os X-Men, mano. Os X-Men. Vamos apelar pra todo mundo, chegar pro professor Xavier e falar, professor Xavier, você tá ligado? X-Men não, velho. Aqui é Tropa Alpha, meu irmão. Então, a Tropa Alpha, que faz parte dos X-Men também, que tinha o Wolverine. Então, quer dizer, tá tudo certo. E o mais engraçado é que tem um herói que chama POC, mas tudo bem.
é uma outra história, a gente já tá saindo do assunto, mas é isso mesmo, o Trudeau nas discussões que falaram, foi justamente o que todo mundo falou. Eu não sei por que o pessoal entra tanto nesse assunto aí, sabendo que isso nunca vai acontecer mais, se até as primeiras nações puderem ajudar. Vamos lá dar uma força pro menino lá, soltar umas fumacinhas na cabeça do Trudeau pra ver se ele se ajuda um pouco. Mas vamos que vamos. E a líder da Câmara, Karina Gould, ela anuncia que está concorrendo ao concurso para ser chefe do Partido Liberal. Karina Gould, líder do governo na Câmara dos Comuns, anunciou sua candidatura à liderança do partido visando substituir o primeiro-ministro Justin Trudeau. A candidata mais jovem na disputa até agora, Gould usa sua campanha para enfatizar a necessidade de uma nova liderança que entenda e trabalhe para melhorar a vida dos canadenses. Em sua trajetória, Gould foi a primeira ministra federal a tirar a licença maternidade e atualmente é ministra da Família, Criança e Desenvolvimento Social, promovendo políticas importantes como o cuidado infantil a $10 por dia. Outros candidatos, como o ex-governador do Banco Central, Mark Carney, e a ex-ministra de Finanças, Chrystia Freeland, também estão na corrida. Além disso, Freeland focou em temas de identidade canadenses e criticou Trump, enquanto Gould destacou a importância de conquistar a confiança dos canadenses e proteger o país da influência entre os que possam prejudicá-lo, como a ideia de assimilar o Canadá aos Estados Unidos. Para quem não lembra da Karina Gould, ela foi aquele, como a gente fala, caramba, mano, agora fugiu o nome do Agnew, Lamb, também em português, mas em inglês, mas não veio o nome. O que a gente sacrifica lá, o bichinho que a gente sacrifica lá na época dos Ramadã, lá, enfim. Ela é o cordeiro. Ela é o cordeiro sacrificado, porque quem não lembra dela, vocês vão lembrar, a gente falou muito disso aqui, quando teve toda aquela papagaiada do problema dos passaportes, quando os caras não estavam conseguindo imprimir passaporte, dificuldade, e o Trudeau não sabia o que fazer, que tinha fila pra todo lado, todo mundo do lado de fora, ele nomeou ela pra ir lá, e ela é uma pessoa super calma. Quem já viu a entrevista dela, cara, ela é tipo uma professora de filosofia, ela fala baixo, calmo, com um sorriso sempre, sabe aquela pessoa? E ela foi muito competente, porque ela foi que deu a cara para bater, ela que gerenciou a crise dos passaportes, tudo porque o Trudeau não tinha coragem de ir. Mas é essa pessoa que nós estamos falando, ela é a terceira candidata, é lógico que ela não vai ganhar, mas tudo é uma questão de futuro e visão, e ela está olhando um pouco mais para frente, que ela é nova ainda, tem muito chão para queimar no Partido Liberal ainda, mas é a terceira candidata e vamos ver no que vai dar. Mas com certeza ela não ganha. Não. Eu acho que vai ganhar o Chandra. Nossa, pelo menos ele não fala francês, né? Ele não precisa nem preocupar com Quebec. Ele falou: o Quebec não esquenta a cabeça, mano. Os caras não querem saber de francês, os caras é o país deles. Esse é o problema do Quebec. E ainda nas notícias do Canadá, falando sobre Trump ainda, esse programa é só trumpista? Não, esse programa não é trumpista, isso é trumpeteiro. Mas a notícia é que o cortar o petróleo deve ser a opção definitiva do Canadá. A possibilidade do Canadá impor tarifas ou restringir exportações de energia aos Estados Unidos é vista como uma resposta a possíveis tarifas do presidente Donald Trump, apesar das divisões internas no Canadá, principalmente entre o governo de Alberta e os restantes governos provinciais e federal. O impacto potencial dessa medida no Canadá e nos Estados Unidos é significativo, já que muitos refinadores americanos dependem da importação de petróleo pesado canadense devido a um descompasso entre a produção e a capacidade de refinarias nos Estados Unidos, que são mais adequadas para processar petróleo pesado. O Canadá poderia causar um desconforto político nos Estados Unidos ou ao aumentar o custo do petróleo, pressionando a administração Trump, que entra em um mandato com maiorias congressionais reduzidas. No entanto, porém, contudo, todavia, mas isso também impactaria o Canadá, além de enfrentar desafios de unidade nacional. Apesar dos altos custos, os especialistas consideram essencial manter essa opção como forma de resposta a ameaças à economia canadense. Já falei que a suprema decisão do Canadá é todo mundo parar de comprar no Costco. Aí vai quebrar o pai, os Estados Unidos fica louco. Aí nessa, mano, aí
Ai. O petróleo é a opção definitiva. Mano, Daniel Smith tá. Mas vamos lá, vamos dar um tempo. Deixa a coisa acontecer. Deixa as coisas acontecerem. E vamos falar dela também, a Terra Livre, a Freeland, se apresenta como negociadora testada por Trump enquanto manifestantes interrompem o lançamento da sua liderança no Partido Liberal. Chrystia Freeland, que é a ex-ministra de Finanças do Canadá e ex-vice-primeira-ministra do Trudeau, lançou sua campanha para liderar o Partido Liberal e substituir o primeiro-ministro Justin Trudeau. Durante o evento, Freeland, que enfrentou interrupções de manifestantes pró-palestinas, mas afirmou sua determinação em avançar com suas propostas para a economia e sua disposição para enfrentar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Freeland destacou sua experiência como negociadora e sua trajetória com cicatrizes que provam sua capacidade de liderança. Ela criticou as manobras políticas caras do governo Trudeau, que ela fez parte, e anunciou que desistirá da política do imposto sobre o carbono ao consumidor, que ela também apoiou, parte essencial da plataforma ambiental do governo. Além de Freeland, outro candidato como Mark Carney e Karina Gould também anunciaram suas candidaturas ao cargo de líder do partido. O Partido Liberal decidirá o seu novo líder, que tornará o próximo primeiro-ministro no dia 9 de março. Então, que fechou dia 23, né? Foi ontem, né? 23 foi ontem, fechou. Quem queria ir podia se candidatar, quem não podia acabou. Então, só quem tá lá tá, quem não tá não pode entrar. Mas eu tô acompanhando essa corrida pela liderança do Partido Liberal e do Canadá, e eu acho que está ficando cada vez pior para Madame Freeland, porque quanto mais ela tenta se distanciar do primeiro-ministro, parece que tem o efeito contrário, mais o pessoal cola a imagem dela no Trudeau, porque é difícil de você achar, para quem acompanha a política aqui, todos os anúncios, pode pegar qualquer anúncio do Trudeau. Quem tá ali do lado balançando a cabeça, sim, claro, tudo é a Freeland. Agora, chegar e passar essa imagem, não, eu não tenho nada a ver com ele, eu tenho uma outra política, vou mudar tudo, é quase impossível. Então, quanto mais ela tenta se distanciar, parece que está tendo um efeito contrário, mais o pessoal está colando nela. Porque ela estava no governo, ela era vice-primeira-ministra, do lado do Mark Carney, mesmo se ele era um conselheiro, ele não era eleito. Ele não estava ali dando entrevista com ele. Ele pode falar que não, eu conselhei e tal, mas ele não está tão colado quanto a imagem da Freeland. Então, acho que para ela fica cada dia mais difícil. E falando em um muito bom francês, né? La maison va tomber. Vai tomber, total. E ainda nas notícias federais, 5 opções do que poderia acontecer com o Canadá para ele revidar contra as tarifas do Trump. A CBC fez essa matéria. E o resultado, o contexto é o seguinte, né? Como todo mundo sabe, o Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de 25% sobre bens canadenses, levando o governo canadense a considerar algumas opções de retaliação. Com isso, o ministro das Finanças, Dominique LeBlanc, afirmou que o Canadá está se preparando para diferentes cenários. E o processo de imposição de tarifas não é algo simples, muito contrário, é complicado, que, por sinal, é regido pela lei tarifária aduaneira, que permite ao gabinete adotar tarifas sem aprovação parlamentar. Embora a consulta pública não seja legalmente obrigatória, é frequentemente utilizada para evitar problemas desnecessários, também conhecido como dor de cabeça. Quando uma nova tarifa é decidida, ela pode ser implementada rapidamente. E o impacto das tarifas varia conforme o produto. E algumas empresas podem absorver os custos ou repassá-los para os consumidores. No entanto, é provável que os consumidores canadenses enfrentem preços mais altos devido às tarifas impostas dos produtos dos Estados Unidos. Que não tem nenhum segredo nessa história, né? Porque se as coisas subirem lá de lá e a gente subir lá de cá, isso vai ficar todo mundo se ferrando. E o Canadá acho que demorou para fazer uma estratégia, em vez de ficar tentando jogar na cara do Trump, tal, primeiro que não encara o Trump de frente, nas redes sociais, do jeito que ele gosta, pancando de pancada que nem o Doug Ford tá fazendo, deveria jogar nos bastidores, porque o Trump ele não conhece o Canadá. O Trump, ele como um cidadão médio americano, não conhece quase nada fora dos Estados Unidos. O que acontece é que tem que se trabalhar no lobismo com quem são os funcionários dos estados próximos aqui do Canadá e outra, usar a estratégia muito mais eficiente, que é fazer propaganda. O que é fazer propaganda? É porque o americano não sabe como funciona a relação Canadá e Estados Unidos. Então paga lá e começa a pôr propaganda no horário no horário nobre deles lá, explicando a relação Canadá e Estados Unidos, o quanto que vai ficar caro para eles. Então começa a fazer uma propaganda inteligente, nesse sentido que os caras vão ver televisão
televisão e fala, peraí, porque tem muita gente que não tá nem aí porque o Trump fala. O cara tá escutando imigração, o cara tá escutando Make America Great, o cara tá todo muito, mas o cara que fala Canadá, os caras querem nem saber do Canadá. Porque nem é difícil você achar um americano hoje que tem uma opinião contra o Canadá. É bem pelo contrário, tem muita empatia, eles gostam, eles vêm aqui, curtem. Então o Trump ele tá falando, assim, eu acho que tá usando o canal errado para tentar falar com os americanos. Eu acho que deveria fazer o seguinte: vai ter o Super Bowl agora, mete uma campanha lá que todo mundo vai, opa, peraí, entendeu? Começa a atacar os lugares, com propaganda no lugar que o pessoal vai sofrer aqui, o alumínio, lugar que o pessoal fica cara alimentação. Aí o pessoal fala, opa, peraí, mas o que tá acontecendo? E aí você traz a opinião pública pro debate, não ficar debatendo com quem você sabe que você não vai ter o escuta, porque debater com o Trump não adianta, ele vai continuar falando, o Canadá abusa da gente, o Canadá não sei o que. Mas não é ele que tem que convencer quem está atrás dele. Paulo Henrique para o primeiro-ministro, só que posso dizer, pessoal. E o Departamento de Imigração do Canadá, corta cerca de 3.300 empregos em 3 anos. O IRCC, que anunciou planos para cortar cerca de 3.300 empregos, aproximadamente um quarto da sua força de trabalho nos próximos 3 anos para reduzir os custos e reformas aos níveis de pessoal pré-pandemia, ou seja, tentar fechar o rombo que o Trudeau abriu junto com a Fernandes. Esses cortes afetarão todos os setores do departamento e o impacto serão comunicado a partir de fevereiro. Aproximadamente 80% das reduções devem ser alcançadas eliminando contratações planejadas e temporárias, enquanto 20% restante virão de ajustes na força de trabalho, impactando funcionários indeterminados. A medida é justificada pelo crescimento rápido do departamento nos últimos anos devido a crises globais e que foi sustentada por financiamento temporário. Com a redução dos níveis de imigração anunciada pelo governo, espera-se uma pausa no crescimento populacional no curto prazo, com foco no crescimento ao longo prazo. Os sindicatos como o Canada Employment and Immigration Union e o Public Service Alliance of Canada expressaram preocupações alertando para o impacto negativo nas famílias, empresas e no sistema de imigração já sobrecarregado. Cara, só tem uma coisa a dizer, mano. Cara, você que tá aí, no meio desse imbróglio aí da imigração, cara, muita fé. Não vai nem boa sorte, cara, falando, tem que ter muita fé, cara, porque o Canadá perdeu o controle da sua imigração. Eles não sabem o que fazer, eles não sabem como fazer e não têm ideia o que eles vão fazer. Então, muita fé, irmão, porque é isso aí que é o que tem para hoje. E eu, só complementando, eu digo, se você está pretendendo imigrar para o Canadá agora e está pensando em começar, pare, pense e procure um outro plano por enquanto. Não sei se você vai ter que esperar, acho que no mínimo, sendo bonzinho, uns 6 meses para saber como é que as coisas vão ficar. Mas se você estiver apostando para vir para cá agora, guarde seu dinheirinho e repense um pouco. E ainda, falando de grana, falando de país, falando de bolso, porque a taxa de inflação do Canadá... A taxa de inflação do Canadá caiu para 1,8% em dezembro. E em dezembro, a taxa da inflação do país caiu conforme relatado pela Statistics Canada. O declínio é atribuído principalmente à isenção temporária do GST sobre alimentos de restaurantes, bebidas alcoólicas e roupas infantis, promovido pelo atual governo federal. Em novembro, a inflação estava em 1,9% e, sem incluir alimentos, a taxa de dezembro foi de 2,1%. A taxa de o preço das bebidas alcoólicas nas lojas caíram 1,3% em dezembro, enquanto a alimentação em restaurantes observou uma redução de 1,6% na taxa. Essa isenção fiscal impactou cerca de 10% dos componentes do índice de preço ao consumidor e deve permanecer vigente até meados de fevereiro, proporcionando um mês completo de isenção em janeiro. Os preços de moradia e gasolina continuaram subindo, embora em um ritmo um pouco melhor. A tendência de queda na inflação, alinhada ao alvo do Banco do Canadá, permitiu uma redução da taxa básica de juros. Isso pode levar a novos cortes das taxas em breve. Então, foi a campanha do Trudeau de tentar ganhar um pouco de popularidade antes dele pedir a conta, né? Mas a pergunta que eu faço, valeu a pena? Valeu a pena?
Sou pescador de ilusões? Pescador de ilusões, essa é a resposta. A resposta tá aí mesmo, foi um pescador de ilusões. E ele, o ministro do Meio Ambiente, olha essa aqui, cara. O ministro do Meio Ambiente diz que está aberto a substituir a super ultra importante plano do governo federal, que era o imposto sobre o carbono, se o Canadá puder cumprir suas metas climáticas. É um curso de patinação assim artística, aquele salto triplo, duplo, carpado na neve que você não consegue nem entender. A taxa do carbono para consumidores no Canadá é um tema controverso central na campanha dos conservadores. E tem gerado muitos protestos. Embora o ministro do Meio Ambiente e ex-ativista Steven Guilbeault defenda a política, ele está aberto a substituí-la se candidatos à liderança do Partido Liberal propuserem medidas eficazes para dirigir as metas climáticas do país. O Guilbeault ele destaca que a política de mudanças climáticas do Canadá é ampla, contendo cerca de 100 medidas, além da precificação do carbono para consumidores. Ele mencionou que o sistema de precificação do carbono industrial gera 3 vezes mais reduções de emissões. Candidatos da liderança como Christian Freeland e Karina Gould estão se distanciando da taxa, e Guilbeault, que apoia Mark Carney, se propõe uma substituição eficaz para a política. Apesar da controvérsia, a taxa proporciona receitas para famílias de baixa renda via reembolsos trimestrais. A remoção de taxa deixaria uma lacuna nos planos de redução de emissões, mas Guilbeault acredita em fortalecer outras políticas existentes para suprir essa falha. Então, ou seja, o cara está ao mesmo tempo... Esse é o cara, velho. Esse é o vulgo... É o cara que está no muro mesmo. Esse é o cara, como os caras falam, tá em cima do muro. Ele fala, não, então, eu apoiei o cara, aquele era bom, mas se tiver, eu tô a mudar de ideia, depende de quem vai ser o chefe. Ou seja, toda a credibilidade e a coerência desse partido liberal tá indo embora que nem fumaça. Como você é mal, pessoal. Não, você tem um cara que acreditava super na taxa carbono, não, porque tava com o Trudeau. Aí o Trudeau saiu, agora tem 3 pessoas concorrendo. Tem 2, tem uma ideia, outra tem... Você, como ministro do Meio Ambiente, chegar e falar, então, se tiver outra coisa... Então, quer dizer, por que você fez lá esse tempo todo? Você presta pra quê? Pra nada. Pra nada, só pra fazer... Não, claro, você tá certo, chefe. Não, claro, não. Eu tô de acordo, chefe. Não, claro, tô de acordo. Tá certo. E ele... Pierre Poilievre diz que cortar o serviço público federal... Diz que quer cortar o serviço público federal e não se importa com trabalho remoto. O líder conservador afirmou que, sob seu governo, haveria uma redução no número de servidores públicos federais no Canadá, embora não se oponha ao trabalho remoto. Durante uma entrevista, ele foi questionado se concordava com a ordem executiva de Donald Trump, que exige que os servidores dos Estados Unidos trabalhem presencialmente 5 dias por semana. Poilievre destacou que o essencial é a produtividade dos funcionários, que, segundo ele, não está satisfatória atualmente. Ele defende a atribuição de tarefas claras e monitoradas, além de reduzir o serviço público, argumentando que a burocracia cresceu excessivamente desde 2015. Críticos como Sharon de Souza, da Public Service Alliance of Canada, alertam que cortes impulsivos podem resultar em maiores custos a longo prazo e afetar os serviços essenciais. Nathan Prier, da Canadian Association of Professional Employees, sugeriu modernizar a infraestrutura governamental e critica a abordagem de Poilievre, comparando-a de Donald Trump e Elon Musk. Já o líder do NDP, Jagmeet Singh, condenou a proposta de cortes, afirmando que prejudicaria trabalhadores e comunidades. Eu acho que essa de não se opor ao trabalho remoto foi aquela tipo resposta de mãe, né? Na volta a gente compra, a gente conversa sobre isso depois, mas ele quis deixar a esperança de que as pessoas vão poder trabalhar remoto, mas não disse nem que sim nem que não. Porque o Poilievre, ele tem uma missão muito difícil aí na navegada dele em rumo a ser chefe do primeiro-ministro do partido do país. Por quê? Porque primeiro que todo mundo tenta, eu acho que é um atalho intelectual muito fraco, eu não acho isso um argumento, tentar comparar ele com a figura do Trump. Porque ele é o Trump, primeiro que não tem nada a ver. Ele usa algumas técnicas do populismo, óbvio, indiscutível, mas querer comparar e falar que ele é uma cópia pura escrita do Trump, eu acho
muito fraco intelectualmente. Segundo, que o Trump, todo mundo viu, ele chegou e falou, não, realmente acabou o trabalho remoto para quem é do governo. Primeiro que a gente sabe que isso é um lobby forte das câmaras de comércio que está acontecendo no Canadá, nos Estados Unidos e aqui também. Então, ele está tentando se distanciar ao máximo de falar assim, não, eu não sou igual dele. E terceiro, para finalizar, é que a máquina federal ela aumentou muito com o Trudeau. Ela aumentou muito, o Trudeau inflou a máquina de uma maneira e não melhorou no serviço, não melhorou na qualidade, não melhorou em nada para quem precisa. Então, tem esse fato também que tem que ser colocado. E lógico que o sindicato vai fazer o papel dele, gritar, falar que está defendendo todo mundo, mas a gente sabe que a máquina ela é inflada, a gente sabe como funciona aqui da maneira que tem muita gente que não precisa estar fazendo o que está fazendo e precisa se diminuir o tamanho dessa máquina. Isso é normal, em qualquer lugar do mundo estão fazendo isso, não é só no Canadá, não é o Poliev que está falando, nossa, que tem que diminuir. Isso é um fato, não adianta ficar com a máquina inchada sem dar resultado. Então, é o que vamos ver. E o Trump tem como alvo o imposto sobre serviços digitais do Canadá com a política comercial do America First. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ordens executivas que pedem investigações sobre possíveis impostos discriminatórios sofridos por cidadãos ou empresas americanas no exterior, mirando diretamente o imposto sobre serviços digitais do Canadá. Esse imposto, introduzido pelo governo liberal canadense, aplica uma taxa de 3% sobre gigantes digitais com receita acima de 1,1 bilhão de dólares, afetando as relações comerciais entre Canadá e Estados Unidos. Grupos empresariais em ambos os países e a administração Biden opõem-se ao imposto, argumentando que prejudica a inovação e viola compromissos comerciais. Trump poderia responder com as tarifas de até 50% sobre os impostos importações canadenses, conforme permitido pela seção 338 do Tariff Act de 1930. Negócios dos dois lados da fronteira pedem ao Canadá que elimine esse imposto, enquanto há um consenso bipartidário nos Estados Unidos de que ele discrimina empresas americanas. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, não descartou negociar essa taxa, buscando equilibrar os interesses e parcerias do Canadá. O que vai acontecer daqui para frente, gente, é muito claro. É um realinhamento nas questões fiscais e comerciais entre o Canadá e os Estados Unidos. Tudo que o Canadá estava confortável, por exemplo, que a gente já falou daqui do leite que é protegido, da madeira que é protegida, tudo isso vai ter que ser negociado. Por quê? Porque com Trump não funciona, a questão geopolítica, diplomática, internacional de comércio não funciona com Trump. Ele funciona da maneira transacional. Ele vai transação por transação, pessoa por pessoa, bem por bem, indústria por indústria. Então não adianta querer, como foi feito um pacotão que foi feito, tudo isso vai ter que ser revisto. Então agora tem que ter muita calma e se esperar, porque ninguém sabe realmente o que vai acontecer. O que o Trump está fazendo é o que todo político faz para ganhar tempo. Eu vou pedir um estudo para me explicar sobre isso, porque ele falou, mas ele não pode chegar e sair tacando o pé e falando que vai mudar. Então ele vai pedir um estudo para ganhar um tempo para saber depois o que vem. Mas que vem coisa por aí, vem, você pode ter certeza. O Justin até falou ali, dizendo que o Canadá não vai ficar calado. Ai, que dó, né? Que dó. Como diz meu querido amigo Diego, que dó. Então, ainda sobre essas questões de relação Canadá e Estados Unidos, ele de volta. O Trudeau e os primeiros ministros pediram aos compradores que comprem produtos canadenses enquanto o país se prepara para uma guerra comercial. Os primeiros ministros canadenses estão focados em reduzir as barreiras comerciais internas para facilitar o comércio de bens e movimentação de trabalhadores entre as províncias, em resposta à ameaça iminente de uma guerra comercial com os Estados Unidos. Em reuniões virtuais, o primeiro-ministro Trudeau e os premiers da província discutiram estratégias para enfrentar possíveis tarifas americanas, com alguns, como o premier de Ontário, Doug Ford, defendendo tarifas de retaliação dólar por dólar contra os Estados Unidos. Há um esforço renovado para remover exceções no Acordo de Livre Comércio Canadense, o CFTA, e melhorar o clima de negócios interno, inclusive através de campanhas como Compre Canadian. Projetos de infraestrutura e autossuficiência energética também estão sendo considerados prioritários para reduzir a dependência econômica dos Estados Unidos. Os líderes esperam que a eliminação dessas barreiras internas possa aumentar o PIB de 50 para 100 bilhões de dólares canadenses. Pode dizer uma coisa, se alguma dessas medidas rolar,
eu queria que fosse essa questão de relaxamento entre movimentação de trabalhadores entre as províncias, porque é um saco esse negócio de você não poder trabalhar num lugar e no outro, e simplesmente porque você não, por uma questão tarifária. As empresas ficam assim, não quero dar meu dinheiro pra lá e tal. Eu sei que toda província tem seu orçamento individual, mas, pô, com isso, perde muito essa questão da flexibilidade de você ter trabalhadores indo para outros lugares. E um exemplo disso é, por exemplo, profissionais de saúde, que em muitos casos os caras têm que refazer toda a validação para poder trabalhar no outro canto. Que só piora quando você está vindo fora do país. Mas enfim, eu estou positivo, então não vou ficar reclamando. Parado. Não, mas existe. O pessoal está falando de um monte de barreira tarifária entre o Canadá e os Estados Unidos, mas existe, que a gente está explicando, existe barreira tarifária entre as províncias aqui. Entre as províncias, por exemplo, se você for daqui do Quebec para Toronto, comprar cachaça, cerveja lá em Toronto, você não pode entrar aqui com as cachaças, você não pagou. Então existe também. Então o Canadá, antes de começar a querer se bater e tal, levantar a voz, vamos resolver, que isso é uma coisa de funcionário. Às vezes os caras trabalham na província, mas na outra tem. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem coisas a ser feitas internamente antes de sair chegando, gritando aí só com o que vem dos Estados Unidos lá. E o Canadá ele se prepara para possível afluxo de requerentes de asilo após ordens de imigração de Trump, a possível chegada de um grande número de requerentes de asilo no Canadá, motivada pelas novas ordens executivas do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, preocupa advogados de imigração e grupos de apoio a refugiados. As políticas de Trump incluem o fim da cidadania por nascimento, aumento de segurança na fronteira e deportação em massa, gerando apreensão entre a comunidade LGBTAZ e também imigrantes. Embora o Canadá, representado pelo ministro da Imigração Mark Miller, não reporte um aumento atual nos pedidos de asilo, o país se declara preparado para qualquer eventualidade. A bordo do acordo do Safety Third Country, que é o terceiro país seguro, aqueles sem cidadania americana enfrentam riscos de serem devolvidos aos Estados Unidos ao buscar asilo. A sociedade Rainbow Refugee nota um aumento nas consultas de LGBT que são temerosos a políticas de Trump, planejando vídeos explicativos sobre asilo no Canadá. Políticas canadenses como da RCMP reforçam equipamentos de segurança para garantir o controle eficaz na fronteira. Então o que acontece? O Trump ele já falou, mano, se você é imigrante, amigo, raspa, porque o bicho vai pegar pro seu lado. Então o pessoal tá pensando que provavelmente essa galera pode acabar vindo para o norte seguro do Canadá, porque todo mundo se lembra quando o Trudeau fez aquele tweet dele falando: se você é perseguidinho no mundo, eu amo vocês, venham todos pra cá que nós temos o problema. E aí o problema virou realmente um problema pra gente aqui. Ele tinha a solução, mas a solução dele virou um problema pro Canadá e pra ele mesmo, que agora tá fechando tudo quanto é imigração. Então, ou seja, não venham porque o bicho não tá bom desse lado aqui pra quem não tem os papéis. Principalmente quando a gente fala de uma fronteira enorme, e o que vai acontecer a gente não sabe, mas hoje eu estava vendo nos jornais lá nos Estados Unidos, o Trump já começou, parece que fizeram uma operação, pegaram uns 500 caras lá, ele tirou a foto, colocando os caras, mandando os caras tudo para aquele cargueiro para devolver. Então, ou seja, começou a brincadeira, entendeu? Ninguém sabe o que vai acontecer aqui no Canadá, e isso linka com pra você ver como o Canadá é fraquinho. Eu coloquei até uma outra notícia aqui, pra você ver como o Canadá é fraquinho nessa parada. Porque o que vocês lembram que o Canadá chegou e falou: não, o Trump tá vindo aí, antes do Trump a gente tem que preparar, a gente tem que mostrar que tá preparado, né, pra combater a parada, né? Então vamos fazer o quê? Vamos comprar drone, vamos fazer o quê? E aí saiu uma notícia que o Canadá, ele comprou drone, sabe da onde? Da China, mano. Então, os caras são tão bons, tão espertos, que os caras foram lá comprar drone da China e que não pode nem ser utilizado na fronteira, porque os Estados Unidos não quer, mano. Aí a polícia, a RCMP, ela achou que estava fazendo a coisa certa, falou: vamos comprar uns drones, né, para monitorar a fronteira e pá, não sei o quê. Só que aí os caras falaram: mano, vamos mais barato, toca mais barato. Mandaram trazer lá da AliExpress. Os Estados Unidos falaram: aqui não, isso aí a gente não quer voar. Assim, pra você ver como, mano, é muito júnior esse país. É muito júnior, mano. É brincadeira. Nem um drone os caras conseguem comprar, um drone que presta. Essa do drone foi triste. E assim a gente termina nossas notícias federais. A gente segue para o nosso primeiro bloco das províncias, com British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. A gente já volta.
beautiful British Columbia. Então, British Columbia, né? E a primeira notícia da província não é boa, porque o desemprego juvenil está aumentando na província. Um relato de uma estudante de ciências políticas da Universidade de British Columbia diz que ela enfrentou dificuldades em conseguir um emprego permanente, apesar de enviar mais de 120 candidaturas, representando um desafio crescente para os jovens nas mesmas condições em meio ao aumento do desemprego juvenil na região. Enquanto especialistas sugerem que estratégias como personalização de currículos e networking podem ser essenciais para se destacar no mercado competitivo. Cara, tá tenso. Eu tenho um jovem juvenil em casa aí que tá terminando a faculdade e também passou por algo parecido. Não tá fácil, vou dizer que a gente passou do senho dele também. Tá duro. O negócio é sair, comece a usar os ChatGPT, o Gemini da vida aí para começar a enrolar as empresas de currículo, porque acho que a estratégia tá ficando agressiva agora. O negócio tá ficando feio, mano. E funcionários as pessoas que fazem bicos, eles querem mudanças depois de que o Tribunal da Colômbia Britânica decidiu aceitar uma ordem que equivale a dirigir distraído. Uma decisão da Suprema Corte contra um motorista da Uber Eats reacende críticas que levou defensores a pedirem ao governo da Colômbia Britânica que atualize suas leis de direção distraída, consideradas desatualizadas e inadequadas para trabalhadores da economia de aplicativos. Então, assim, só que não é só o cara que fica dirigindo no celular qual que é o próximo. Cara, aqui, mano, quando você tá vendo... É que os caras... Eu nunca vi ninguém dar multa pra isso, mas esses caras na época da neve, cara, que estão dirigindo, fazendo umas operações... Esses caras, ou eles estão no telefone, ou eles estão falando com outro cara do outro caminhão lá. Mano, você nunca vê o cara concentrado no que ele tá fazendo. O cara tá assim... Então, assim... O cara tá dirigindo, o cara sabe... Mano, mas aquilo, se o cara tiver um milésimo de erro ali, não tem conversa, cara. Já foi pro vinagre. É um carro que ele vai pegar, é alguém que ele vai acertar. E também tem essa questão dos caras que trabalham com Uber Eats, essas coisas. O cara, não tem como o cara dirigir. O cara tá ali vendo clique, é o dinheiro do cara, entendeu? Se o cara não apertar ali, velho, o outro vai e aperta. Então, quer dizer... Tem que ter um grande debate sobre isso daí, porque realmente é o jeito, não tem como, não tem. É inexplicável o cara ter que dirigir sem poder tocar, sei lá, nesse caso. Sem contar que esses troços são gigantescos, né, velho? Quando eu vejo esses carros da neve, cara, já sai de perto, velho. Porque eu sei que esses caras estão em outra galáxia. Não, eu pego outro caminho, velho. Se eu souber que eu tenho que ir por ali, eu viro e pego outro caminho. E ainda na Clube Britânica está para você, que está com dinheirinho sobrando. Porque o Vancouver Park está com direito de nomeação e patrocínios. O Conselho do Parque de Parques de Vancouver aprovou a venda dos direitos de nomeação e patrocínio das instalações da cidade. Mas existem divergências sobre o potencial de arrecadação dessa medida, com alguns membros um pouco céticos sobre os valores estimados pelo prefeito e preocupados com a corporatização dos parques. Então é isso aí. Você tá sobrando dinheiro? Você tá a fim de investir um pouquinho? Compre um parque ou coloque seu nome nele. Mano. Austragélios e Gustrume Park, pronto. É meu plano que eu quero. Para quem tiver interessado e tiver dinheiro, eles disseram que as propostas de patrocínio do parque não devem custar menos de $250 mil. Cara... Já pensou, Pé? Assim, Parque Paulo Henrique Dantas. Não, deixa quieto. Promenade Dantas. Deixa quieto. Tá tudo certo. Isso aí deixa pra quando morrer, mano. Nada de vivo, não. Isso aí puxa o pé e daí pra 2 meses o cara morre. Alberta, the Wild Rose Country. Vamos para Alberta, a terra dela, nossa grande Daniela Smith. Vamos para Alberta, porque o estudo de poluição de areias oleosas revela novo ponto cego em relatórios do setor. A pesquisa recente revela que uma forma complexa de poluição do ar das areias bituminosas de Alberta estão subnotificadas, como impactos desconhecidos nos habitats a favor
do vento, exigindo melhorias urgentes nos métodos de monitoramento das emissões e ação regulatória, segundo os cientistas do Environment Canada e Yale University. Ou seja, o corpo está comendo, mas vamos deixar comer que a gente ainda não está entendendo. Deus me livre. Pra quem não sabe, as areias bituminosas, também conhecidas como oil sands, que é aquela parada lá onde a gente minera petróleo da areia, né, no Canadá, que só faz um buraco desgraçado no meio ambiente. Então procure lá no Google as fotos do negócio, você vai ver o que eu tô falando. Fácil de fazer. E ainda na terra da Daniele, a província se prepara para as tarifas enquanto Trump reflete sobre as mudanças de 1º de fevereiro. Trump ameaçou impor essas tarifas de 25%, que a gente falou o programa inteiro, né, provocando preocupação entre empresários de Alberta e levando líderes políticos canadenses a se prepararem para possíveis retaliações, apesar de enfatizar que a diplomacia é a melhor estratégia. Quer dizer que a visita da Daniele em Mar-a-Lago não rolou, né? Não foi Quem bom. acha que é amigo do Trump, mas só acha. Ainda bem que acha, porque ele não tá nem aí. Você não vai dar em nada. Porque outro que foi lá, almoçou com ele, foi todo nosso e tudo. Até eu falei, pô, uma boa, o cara foi lá. Reconheci o cara, foi lá, tem uma boa estratégia, jantou com o cara. Mas você vê que com o Trump não adianta nada. Ele foi tirado de otário logo depois. E o Trump disse que Estados Unidos não precisam de petróleo, gás, veículos ou madeira do Canadá. Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que os Estados Unidos não precisam das importações canadenses de petróleo, gás, automóveis e madeira, reiterando críticas ao Canadá e ameaçando tarifas, enquanto líderes políticos canadenses, como a Danielle Smith, defendem uma abordagem diplomática para evitar retaliações que podem prejudicar consumidores americanos e canadenses. E quanto mais o Trump fala, cara, isso que é interessante, que, por exemplo, eu estava vendo outro dia ele falando do petróleo, né? O Canadá ele acaba completando uma demanda de 30% do consumo de petróleo diário dos Estados Unidos. Ou seja, e pelo fato do dólar canadense estar muito mais fraco que o dólar americano, eles ganham muito com isso. Agora, se ele quiser só usar o 100%, primeiro que ele vai ter que pagar mais para construir, vai ter que pagar mais para investir, vai ter que pagar mais para contratar, e o pessoal ainda vai pagar mais caro pelo dólar, então, ou seja, pelo petróleo. Então, ele fala, cara, essas coisas dele sem conhecimento profundo da causa, mas é aquela coisa do populismo, né? O cara grita, a gente está naquela era do que quem grita mais alto, logo, se você grita mais alto, logo é verdade. Isso não é verdade. É como às vezes você gritar não quer dizer que seu argumento é bom. Se eu gritar quer dizer que você não tem argumento. Só que, infelizmente, com o Trump tudo funciona. O cara grita, fala, todo mundo acha, não, realmente é verdade, mas não é. Porque quando você olha, só que o problema é que não dá para explicar nas entrelinhas, porque ninguém quer escutar e entender as entrelinhas. Todo mundo gosta do que é mais fácil. Sempre. Mais fácil, melhor. Assim, você não precisa pensar. Essa é a política hoje. Saskatchewan, land of living skies. Estamos na terra dos céus vivos. Em Saskatchewan, o prognosticador do tempo do baço do porco continua a tradição familiar. Essa foi um teste de pronúncia. Jeff Woodward mantém uma tradição familiar centenária de prever o tempo usando baço de porco para identificar tendências de temperatura e precipitação para período de 6 meses. Um método que ele aprendeu com seu tio e já mostrou previsões surpreendentemente precisas. Isso aí, Pé. Você achava que perguntar para marmota era importante? O negócio é baço do porco. Baço do porco. E universidade... Mano, fala sério. Universidade de Regina, um professor adverte sobre os riscos do governo expansionista como o de Trump, que acabou de tomar a posse do segundo mandato, porque a iminente presidência, que agora já está concretizada do Trump, é a proposta de tarifa de 25% sobre produtos canadenses, causaram preocupações em Saskatchewan sobre potenciais impactos econômicos, particularmente no setor agrícola, levando os líderes canadenses a apresentarem uma frente unida nessas ameaças. Então, assim, todas as províncias a gente estão tentando criar alternativas para ver o Trump. Só que o problema é que ele chegou, gritou, anunciou, aí ele teve a inauguração dele, ele não falou nada, ele só falou porque um repórter perguntou, e aquelas tarifas lá? Ele falou, não, é verdade, não esqueci do Canadá não, mas só que tem que esperar, vai fevereiro, mas agora talvez só em abril, tá todo mundo esperando. Mas é aquela coisa, né, tipo, que nem assim, aquele filme de terror, você sabe que o cara vai morrer.
Aí que o mocinho vai tomar aquela facada, você não sabe a hora, tá todo mundo esperando a facada. Tá esperando a facada, é triste. Ai, ai. Friendly, Manitoba. E chegamos na última província desse bloco, ali na amigável Manitoba. E o ministro das Finanças da província disse que não se envolverá em conversas hipotéticas sobre possíveis tarifas hidrelétricas dos Estados Unidos. As autoridades do governo de Manitoba e da Manitoba Hydro foram questionadas por um comitê legislativo sobre o impacto econômico potencial de tarifas ameaçadas pelo presidente dos Estados Unidos na área de exportação de energia, mas se recusaram a fornecer detalhes, citando a falta de especificidade sobre as tarifas e o impacto incerto nas finanças da área de hidroeletricidade. Concordo plenamente. O cara não tem um problema ainda, então deixa ele ter para saber o que vai acontecer. Vamos chegar primeiro. E líderes se preocupam com a economia de Manitoba à medida que as esperanças de altos números de imigração se desfazem. Lacita Patiarana, que migrou para Morden, Manitoba, com a esperança de que a imigração se mantenha forte para que o negócio que ela administra possa expandir-se, enquanto discutem os impactos negativos das restrições do governo federal canadense nas metas de admissão de imigrantes, o que está gerando preocupação em Manitoba devido à carência de mão de obra qualificada em diversos setores econômicos. Isso é geral, assim, a gente vê em todos os lugares, tem muita gente voltando, eu conheço 2, 3 pessoas assim, e não era nem brasileiros, são pessoas, um era francês, outro era de outro país, que tiveram que voltar, porque com essa restrição na imigração, então imagina, está afetando todo mundo, vai afetar o mercado imobiliário, vai afetar o mercado, e tipo, o cara comprou carro, o cara que está pagando o carro, está pagando, todo mundo não sabe o que fazer, e nessas horas as pessoas estão voltando. Então quem vai ser um impacto, sim, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir calcular esse impacto aí na nossa economia, de alguém que conseguiu perder o controle, agora não consegue achar o controle da coisa. Conhecido também como o cara que liberou a maconha. E para terminar as notícias, uma notícia brasileira, que a gente quase não fala nesse programa. Que a empresa Vale, ela mesma, a empresa Teuto brasileira, considera vender ativos de mineração em Thompson. A Vale está considerando vender os seus ativos de mineração de níquel como parte de uma revisão estratégica para otimização do seu portfólio global, buscando maximizar o potencial mineral da região de Manitoba e permitir o crescimento do cobre na região de Carajás, no Brasil. Você sabe, se você está nesse planeta, sabe que níquel é um dos metais mais preciosos desse mundo hoje, mais importantes do mundo desse hoje, porque ele é usado em bateria. A gente usa bateria em tudo que é buraco. Se o telefone está segurando hoje, por exemplo, deve ser de níquel, né? Mas é interessante esse movimento da Vale lá, sair de Alberta, saiu de Manitoba para ir investir em Carajás para tirar cobre. Cobre também é importante pra cacete, né? E assim a gente fecha nossas notícias nessas províncias e a gente segue em direção a Ontário e Quebec. Vai pegar um cafezinho que a gente já volta. Ontario, a place to grow. Então, na terra do seu Doug Ford, que muito em breve talvez não seja mais de 10 mil idosos de Toronto perdem benefícios de velhice. Ficaram mais novos. A pesquisa da Wellesley Institute revelou que mais de 10 mil idosos de baixa renda em Toronto não estão acessando os benefícios do Old Age Security, o OAS, aos quais eles têm direito, destacando a necessidade do governo melhorar a comunicação e simplificar o processo de inscrição, especialmente para imigrantes e indivíduos com baixa proficiência em inglês ou francês, a fim de reduzir as bandeiras enfrentadas pelos idosos e ajudá-los a acessar benefícios importantes. Semana tá tendo uma conversa, semana passada a gente estava conversando com nosso filho, assim, a gente lembrou um negócio, que no Brasil você precisa fazer recadastramento na Previdência para provar que você está vivo, né? Para continuar recebendo benefício. Aí eu pensei, quando eu li essa notícia, se lembrou dessa história, eu falei, pô, mas será que
perderam os benefícios? Será que os velhos ficaram mais novos? Só acharam a fonte da juventude, mano. A gente já sabe onde tá, mano. Tá em Toronto. Toronto. E expulsar homem canadense é o mais recente exemplo da lista negra revivida pelos Sikhs, segundo especialistas. Gurcharan Singh Banwait é um canadense de 77 anos, foi detido por 36 horas no aeroporto de Amritsar, na Índia, sem assistência alimentar ou médica, antes de ser expulso do país, exemplificando uma crescente tendência da Índia de assediar negros de origem sikh e jornalistas, em meio a preocupações sobre o uso dos vistos como ferramentas de interferência estrangeira. A gente sabe que a relação entre a Índia e o Canadá não são das melhores. Agora os caras estão detendo o cara lá no aeroporto mesmo, pouco importa a idade, tapa na cara, não dá comida, não dá nada, e retorna o cara para onde ele veio, do Canadá. Ainda continua essa guerra doida aí na interferência estrangeira da Índia aqui no Canadá, e agora os caras estão metendo bronca lá na Índia lá. Sabe qual é aproveitando esse gancho aí, sabe qual é eu não tenho acompanhado, mas você deve saber mais de perto. Qual a proposta do PP para política internacional? Você sabe o que ele falou? Alguma coisa? Não, ele não tem nada ainda sobre isso. Ele não tem nada. Ele tem os grandes pontos dele que ele quer fortalecer aqui ainda, mas ele ainda não tem nada sobre esse assunto aí, claro, ainda. Bom, fique de olho, eu estou curioso. E o Toronto sinaliza que vai parar de reprimir lojas ilegais de maconha. A cidade de Toronto decidiu parar de reprimir lojas de cannabis ilegais devido à falta de financiamento provincial e aos riscos de segurança dos seus oficiais, o que gera críticas de proprietários de lojas legais que estão em desvantagem competitiva e preocupados com a segurança pública. Eu queria ter sido esperto e ter escrito isso, mas eu falei muito tempo atrás. Eu falei, cara, esse negócio de legalizar a maconha só vai fazer com que tenha malandro, que tenha loja que vai querer ficar funcionando, não vai querer fechar, as empresas não vão fechar, o cara vai ficar funcionando. Tá aí, pronto, querer o que tem. Cara, isso é o Estado assumindo a sua incompetência. Não tem coisa pior que isso. O Estado tá falando, eu não tenho condições de olhar, de vistoriar, então deixa aberto. Deixa o mercado negro tromer. Isso é incompetência do Estado em ação. E o Ford, ele tá aqui, pode convocar, mas ele convocou eleições de Ontário na próxima semana. Fontes indicavam que o primeiro-ministro Doug Ford poderia convocar uma eleição provincial antecipada já na próxima semana, alegando que ele precisa de um novo mandato para enfrentar possíveis tarifas dos Estados Unidos. Mas líderes da oposição discordam, argumentando que ele já possui um mandato forte e que a medida seria um desvio de atenção de outros problemas locais. E ele anunciou hoje de manhã que vai ter eleição em Toronto semana que vem, vai começar semana que vem, e realmente a oposição tem um ponto muito forte, porque ele já tem um mandato forte, ele já tem maioria, mas ele quer dar uma desviada, usando, na verdade, a gente já falou aqui que ele usou essa onda aí de Capitão Canadá, ele tá indo na frente com o bonezinho dele, então ele melhorou um pouco a visibilidade dele. É que nem aquele carro velho que você quer vender, que você dá aquele tapa, lava como se nunca lavou, coloca lá na frente e fala, nossa, parece carro novo. Então é isso que ele tá fazendo, tá aproveitando a onda, o sol e o tapa para tentar dar uma melhoradinha aí, tendo em vista que tem muitas críticas aí na cabeça do Ford, mas como ele acredita que as pessoas têm memória curta e vão lembrar só desses últimos momentos, ele vai aí de novo colocar toda a nossa Toronto, Toronto de vocês aí em eleição. Ai, pela madrugada. Vou ter que votar, vou ter que achar um cara pra votar em... ok. E tira as crianças da sala porque a notícia não é legal. Porque uma mulher foi baleada, um cachorro foi morto numa invasão domiciliar em Toronto. Na madrugada de terça-feira, em Nobleton, na região de Toronto, 3 suspeitos invadiram uma casa atirando em uma mulher e seus 2 cães, resultando na morte de um dos animais e também tentando incendiar a residência, enquanto a polícia procura pelos envolvidos, acreditando tratar-se de um incidente isolado e direcionado. Pessoas, é isso que vocês ouviram. Os caras invadiram a casa de uma mulher, meteram um tiro, mataram o cachorro da mulher, atiraram nela, tentaram tocar fogo na casa. E a polícia está dizendo que isso é um incidente isolado e direcionado. E é isso. Ficou por aí. Cara, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas isso não era a notícia que eu lia
antigamente. Espaço de notícias populares eu até entendi, mas aqui não é o tipo de coisa aqui. Vou ter que seguir a sugestão do Josias e criar o Canadá aqui e agora, daqui a pouco. É boa mesmo, Canadá vai dar dinheiro isso aí. Pensou fazer igual o da Atena? Sair e começar a dar cadeirada nas pessoas? Agora foi. Muda na 2, chama na 2 aqui, ó. Vixe, vai, brincadeira. Quero imagens, show de imagens. Mostra o sangue do cara, o cara tá no chão lá, não. Põe foco na cara. O cara tá mas ele tá convulsando, o sangue tá saindo. Põe na cara dele a câmera, é pro povo ver. Nossa. Pelo amor de Deus. Isso não me perdoa. Já pensou se fosse em francês isso? Que programão ia ser isso daí passando na TVA? Com Trump de volta ao cargo, alguns advogados de imigração de Ontário veem um aumento nas ligações americanas após mudanças de política dos Estados Unidos sob o governo Trump. Advogados de imigração no Canadá notam um aumento nos interesses de americanos muito sem laços prévios com o país em busca de residência permanente no Canadá devido a preocupações com políticas de segurança. Daí é só blá 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 blá. É isso aí, cara. Quem acompanha a política, quando o Obama entrou a primeira vez, foi a mesma coisa. Tinha um monte de americano falando: não vou ficar nesse país comunista, eu vou embora pro Canadá, não aconteceu nada. O cara ficou 8 anos. No primeiro mandado do Trump foi a mesma coisa. Cara, nossa, esse cara vai entrar, eu vou embora pro Canadá, ninguém vê. E todo começo de eleição, quando o Trump tem uma coisa que já ficou até chato já. Toda vez que o Trump ele se elege, os caras já fazem aquela: olha, a pesquisa feita no Google, a maior pesquisa feita no Google foi como mudar pro Canadá. Sempre o mesmo papo, isso aí é só requentado só. Se tem uma coisa que eu me arrependo com toda essa história de Trump, foi não ter comprado a Trump Coin. Nossa. Cara, eu vou dar uma única razão pra isso. Eu estava conversando com um amigo meu lá, um colega de trabalho, ele é metido nesse negócio de ficar comprando e vendendo CryptoCoin. Ele deu uma jogada, disse que tinha um dinheiro que ele tinha recuperado lá de vendendo algumas coisas, estava pensando onde investir. Aí ele olhou, isso foi no final de semana, ele foi lá, Trump Coin, ele falou: vamos ver qual é. Meteu 600 trudos, comprou Trump Coin. Eu falei: você é louco? Ele falou: pois é. Quanto deu? Ele: 14 mil. Como é que é? Ele que deu um pulo desgraçado, né, no dia da posse dele, na inauguração dele. E quando ele viu esse pulo, ele falou: vende agora. Pau! Não pensou 2 vezes. Quando ele chega. Mas teve gente que faturou mais, entendeu? E você vem me dizer: foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Quebec City, je me souviens. Chegamos lá, na Belle Provence, Quebec City. E medos novos e antigos em uma fronteira bem trilhada entre o Canadá e os Estados Unidos antes da posse do Trump. Esse programa está chato, eu não aguento mais falar do Homem Laranja. Stephen Fanot observou um aumento do número de migrantes cruzando a fronteira do Canadá com os Estados Unidos perto da sua casa em Champlain, Nova York, em meio a mudanças do acordo de terceiro país seguro e o aumento das preocupações locais de segurança e bem-estar dos imigrantes. Isso que eu vi essa aí na notícia, isso que uma galera atravessando a CBSA registrou um aumento de 47% nas pessoas cruzando Nova York para cá. Aí foi coincidência também. E dificuldades financeiras são atribuídas ao encerramento de 2 salas de cinema do Guzo. O cinema Guzo anunciou o fechamento permanente de 2 localizações em Montreal, incluindo o Megaplex Marché Central, devido a dificuldades financeiras acentuadas pela pandemia e também mudanças na indústria cinematográfica. Ele planeja operar com 7 locais ao invés de 10 para garantir a sustentabilidade do negócio. O Guzo é um cara que é uma figuraça, que ele tem no Dragon's Den daqui, ele está devendo pro fisco, que está sempre enrolado, e agora o cinema dele está com dificuldade. Mas isso não é nenhuma novidade, todo mundo sabe que o cinema dele está com as pernas bambeando para cair. O que deu dele já? O fisco foi para casa, bateu na casa dele já? Não, ainda não. Só tava falando que ele deve, falou que ele tá negociando e disse que vai dar tudo certo, vai resolver tudo. Como todo mundo fala, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Vocês estão conversando. Okay. E a Hydro-Québec foi multada em 5 milhões por agir de má-fé institucional em relação à comunidade Inuit.
A Corte Superior do Quebec determinou que a Hidro-Quebec agiu de má fé institucional ao não cumprir um acordo de $2.014 com a nação Innu, obrigando a empresa a pagar 5 milhões de compensação após negociações prolongadas e um acordo judicial inadequado que resultou em pagamentos muito menores que o prometido, evidenciando a falta de consulta e respeito aos povos indígenas em projetos no território. E toma Hidro-Quebec. Quebec, mano, agora tá feio entre os. Ainda tá querendo. É porque estão querendo fazer novas barreiras lá e tem que estar com uma relação boa, senão os primeiras nações não deixam fazer. Então, isso é só um dinheiro de cachaça para um bem futuro, entendeu? E ela, grande Amazon, ela fecha instalações em Quebec e ela insiste que não é por causa do novo sindicato. A Amazon decidiu encerrar suas operações em Quebec, resultando na demissão de cerca de 2 mil funcionários, mas tem muito mais do que terceirizado, vai mais de 4 mil pessoas, o que gerou polêmica devido ao recente processo de sindicalização em uma das unidades e a justificativa de economia de custos por parte da empresa. Então, ou seja, eles pegaram 7 entrepô deles aqui, o warehouse lá, esqueci o nome em português, eles depósitos. Fecharam 7 depósitos deles fecharam do nada e todo mundo tá falando, deve ser porque uma desses depósitos tentou se sindicalizar em Naval. Todo mundo sabe que o Bezos é um libertariano, eles não gostam. Nos Estados Unidos a questão do sindicato é uma coisa muito séria, eles não gostam disso. Quando chegou aqui no Canadá e existem as leis, tudo bem, é uma empresa privada, a gente não tem o que falar, mas você vê que os caras não têm muito respeito no que diz respeito às regras, porque tem duas coisas aí. Primeiro, que é uma empresa privada, não tem como falar, porque isso e aquilo. Segundo, que o sindicato teve uma importância enorme na história, claro, quando evitando que crianças trabalhassem, enfim, mas o sindicato virou uma coisa enorme, virou uma máquina de poder, de influência e lobista, então tem essa questão também. E a gente sabe que as empresas querem distância de sindicato, que o sindicato, quando entra, a gente já sabe como funciona. Então, eles pegaram, ameaçou que os caras fecharam os 7 depósitos e falaram, a gente vai embora, vocês querem tentar sindicalizar? Beleza, tchau. Ou seja, a imagem que eles passam pro próximo. Você quer aí a Amazon aí? E a pessoa fala, nossa, mas lá o pessoal, a condição de trabalho. Cara, quando você entra no emprego, ninguém te força. Entendeu? Você sabe o que você vai fazer. O cara fala, mas é muito automático, eu tenho que fechar 50 pacotes por cada 10 segundos. Cara, mas só vou te falar uma coisa, daqui a um tempo nem isso vai fazer, mas vai ser a máquina que vai fazer. E daqui a pouco tempo. Então, ou seja, é o mercado, cara, é a realidade. Não adianta que não tinha os luditas lá que tentaram destruir quando começou a Revolução Industrial. A gente tá vivendo essa revolução também. Daqui a um tempo vai ter essas questões como a Amazon, não vai ter ninguém que põe nem a mão em nada, vai ser tudo automatizado. Isso é uma questão de tempo ser tudo automatizado. Eles estão trabalhando nisso, então vai acontecer, quer queira, quer não, quer o sindicato queira ou não. Vivo poder aos luditas. Eu vou fundar um movimento neoludita, velho. Vou tocar fogo nas AIs, você vai ver. E a Suprema Corte do Canadá vai ouvir uma contestação legal sobre a lei do secularismo do Quebec. A Suprema Corte do Canadá concordou em ouvir um desafio judicial à controversa Lei da Laicidade de Quebec, conhecida também como Projeto de Lei 21, que proíbe alguns trabalhadores do setor público de usarem símbolos religiosos, provocando reações positivas de grupos religiosos e de liberdade civil, enquanto o governo do Quebec defende a lei como vital para a autonomia provincial. Lili! Isso não é nenhuma novidade, porque quando saiu a Lei 21, que é essa lei do Estado laico, né, que as pessoas sem autoridade não podem usar símbolos religiosos, já se falavam que isso ia acabar parar no Supremo Tribunal, porque isso era inconstitucional. Já sabia disso. Por isso que o Quebec, quando fez essa lei, ele usou a cláusula não obstante, que é uma cláusula que permite você de proteger a lei contra a Carta de Direitos do Quebec do Canadá. Então, mesmo se você sabe que é inconstitucional, você faz, que é legal você pedir a cláusula não obstante, você protege de maneira preventiva a lei. Foi o que eles fizeram. Então, não pode professor e pessoas em questões de autoridade usar símbolos religiosos. O que não impede realmente de você atacar. Porque quando saiu essa lei, todo mundo falou, mas isso é uma lei muito discriminatória, porque ela visa simplesmente a mulher que usa o véu.
Porque o que aconteceu, e a prova disso foi o que aconteceu na escola Bedford, que a gente falou aqui, que foi um monte de professor que estava colocando pânico lá, não deixava as meninas jogar bola, achava que era tudo, só que era tudo os professores, homens. Só que assim, eles estavam lá aplicando a ideologia deles, mas ninguém podia falar nada porque eles não estavam com símbolo religioso. Então essa lei mostra que ela tem muita falha. O que é interessante nesse caso é que essa é uma lei que foi votada aqui no Quebec, decidida no Quebec, foi um assunto do Quebec, por legisladores do Quebec, mas o governo federal já falou, o Trudeau, que vai financiar os advogados que foram contra a lei, ou seja, o Trudeau enchendo as paciências onde ele não deve. Então a gente vai vendo que vai dar isso aí, todo mundo está começando a ver onde vai chegar isso daí, então foi decidido, o pessoal falou, era ontem, 9h30, que eles falaram se eles iam ao Supremo Tribunal e a ver se ia se pronunciar ou não. Todo mundo sabia que é claro que ele ia se pronunciar. Então a gente vai ver o que vai dar isso daí. E lógico, vai rolar muito na campanha eleitoral que tá chegando aí também. E para fechar aqui, eu peguei duas do Quebec aqui, porque o Quebec é nosso. O primeiro, que é um falso chefe de polícia do Quebec, que ele queria influenciar o tribunal com uma injunção militar. A polícia que tentava localizar Daniel Pagé, que há várias semanas ele foi finalmente preso e compareceu ao tribunal de Alma na quinta-feira. Ele deve passar por uma audiência de fiança aqui na segunda-feira. O homem de 60 anos é mais conhecido por ser o chefe da Guarda Nacional do Quebec. O seguinte, essa Guarda Nacional não existe, tá? É tudo da cabeça dele. No passado, as autoridades tiveram que alertar a população contra esse grupo de cidadãos soberanos que negam a legitimidade do Estado e das leis. Então o cara, ele chega lá e fala, mano, nós somos a Guarda Nacional do Quebec, a gente que manda aqui. Mas o cara não tem poder nenhum, não tem uniforme nenhum e ninguém colocou ele como chefe. É o cara mistura aquela coisa de complotista e militarismo, dá nessa desgraceira aí. Então, prender o chefe entre muitas aspas, da Guarda Nacional do Quebec. Então a gente tem uma guarda que não é guarda. A gente tem a rainha que não é rainha. A gente tem um polícia que não é polícia. Isso aqui é a maravilha, o Canadá. E pra fechar, mano, essa história aqui, quando eu li, cara, eu falei assim, mano, o que tá acontecendo nesse mundo? Primeiro que tem esse cara aí, é um status, o cara tá sem status e é periculoso, porque ele é um homem que ele causou uma comoção, está lá, o que acontece? Ele mora lá na cidade dele, em São Bernabé do Sul, ele começou a colocar símbolos nazistas na frente da residência, mas o cara encheu a casa com cruz, suástica e tal, só que ele é um cidadão da Argélia, argelino, que foi considerado extremamente perigoso quando ele se exilou no Canadá em 98, após fugir de um hospital psiquiátrico na Flórida. Olha a história, o cara é maluco, da Argélia, vai para os Estados Unidos, sai do hospital psiquiátrico, vem para cá. Só que o FBI o vinculou com uma organização terrorista islâmica. Desde então, ele se envolveu em vários processos judiciais no Quebec. O pior é que esse cara veio para cá, pediu o visto de refugiado, ou seja, você está sofrendo um perigo eminente do país de origem. Só que sabe o que descobrir também? Que esse cara fez várias viagens para a Argélia. Porque e é isso que os advogados estão tentando entender. Porque quando você faz um pedido de refugiado, automaticamente a GRC ela pega o seu passaporte para justamente fazer validação e tudo. Só que como que o cara estava sem passaporte, falando que era refugiado, estava com problema na Argélia, conseguiu ir várias vezes para a Argélia e voltar? E ninguém consegue responder. Por quê? Porque essa imigração do Canadá é uma maravilha. Então tá aí, ó. O cara sem status meteu o doidão, meteu o cruz suástica, símbolo nazista pra todo lado e vai viajando pra Argélia e voltando. E ninguém consegue explicar o que tá acontecendo no dossiê do cara. É isso. Que maravilha, bicho. Eu não sei a quem classificar isso. Eu tenho que jogar a culpa de quem, um negócio desse. Mano, jogar na culpa, sei lá. Deus me livre. Pela madrugada. Enfim, se a gente termina as notícias de Ontário e Quebec, a gente passa para o nosso último bloco de notícias com as províncias da Atlânticas. A gente já volta. Newfoundland and Labrador, come home. Newfoundland and Labrador, come home. É isso aí. Esse ano, talvez, quem sabe, tenho fé, vou conhecer Newfoundland. Talvez, vamos ver. E é por ali, esta não é a primeira vez que os líderes americanos sugerem anexar o Canadá. De acordo com uma reportagem que foi publicada em Newfoundland and Labrador, a ameaça de anexação dos Estados Unidos no século XIX
uniu as províncias da América do Norte britânica, levando à confederação e ao fortalecimento da identidade canadense, enquanto discussões similares hoje continuam a promover uma rara unidade entre os líderes do Canadá. É isso aí, as pessoas estão olhando pro Trump errado aí, estão tendo uma ideia do cara. Estão vendo que não precisa. O pobre do Musk foi lá dar o coração dele pros outros lá e mostrou. Agora o Trump só tá pensando no bem do Canadá, tá pensando, pô, tô falando essas coisas, mas vocês vão se unir, é isso aí e tal. Vocês sabem que tudo isso foi ironia, tá? Sarcasmo puro, antes que eu esqueça, só pra deixar registrado. Em vez de ser Canadá, o True North é Canadá e Estados Unidos, The True North, tá vendo? The True North. New Brunswick, un des places. Être, ici on le peut. New Brunswick, um enorme corte na imigração prejudicará a saúde pública e também outros setores, segundo o ministro Jean-Claude Damour. O ministro da Imigração de New Brunswick expressou surpresa e preocupação com a decisão do governo federal de reduzir pela metade as cotas de imigração econômica para a província, argumentando que isso afetará negativamente setores chaves que precisam de mais trabalhadores para atender a demanda de serviços diante o envelhecimento populacional e do crescimento recente. Não precisa nem falar, não vai ter imigrante? Relaxa, vocês vão ver que a giripoca vai piares. Essa história não tem nada a ver com essa história, mas você falou um troço aí e me lembrou que, sabe a Televisa, a empresa lá da televisão do México? México. Foi eles que fizeram o Chaves, eles que produziram o Chaves e outras coisas. Cara, a Televisa resolveu usar a inteligência artificial para restaurar os episódios do Chaves. Sabe que o Chaves é uma série de 1970, né, cara? Que a gente foi assistir na década de 90 no Brasil. E eles resolveram fazer... É velho, bicho. Não, mas eu não assisto isso aí. Não sei, você não assistia Chaves? Odeio Chaves. Pela madrugada, pé. Porra, puta que pariu. Enfim... Os caras resolveram restaurar os episódios usando inteligência artificial e, velho, os filmes são velho, tá ligado? Gravado com, sei lá, VHS e tal. Cara, tem umas cenas que o rosto das pessoas parece aquelas assombração, assim, velho, que o troço tentou transformar. Eu falei, minha nossa senhora. E então o ódio da internet tá caindo em cima da Televisa. Porque, pá, vocês fizeram, destruíram as coisas. Tudo isso para falar nada, enfim. Ainda em New Brunswick, quase 10% dos pacientes da cirurgia Vitalité esperam mais de um ano. Quase 10% dos pacientes da Vitalité Health Network estão esperando mais de um ano por cirurgias, com aumentos no número de pedidos cirúrgicos e variações regionais no acesso, o que desafia a meta da empresa de não ter ninguém esperando tanto tempo. Mas várias iniciativas estão em andamento para melhorar o tempo de espera. De novo, estão sendo injustos, porque eles disseram que não querem que as pessoas demorem tanto tempo. A grande questão é a definição do que é tanto tempo. Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. E pulamos para Nova Scotia. Nova Scotia, porque o primeiro-ministro Tim Houston revela pressão por mais desenvolvimento de recursos naturais na Nova Scotia. O premier da Nova Scotia, Tim Houston, ele está reconsiderando proibições de extração de recursos naturais, como mineração de urânio e o fracking, em resposta às preocupações com tarifas dos Estados Unidos e outros desafios econômicos, visando diversificar a economia e aumentar a receita da província. O negócio é aquele: a água tá batendo lá nas nadeguinhas, então você pega todo aquele seu discurso ecológico, coloca um pouco de... Um dia nós vamos trocar ideia disso aqui, mas agora o negócio é no bolso. Mas nós vamos falar, a gente não esqueceu, a gente sabe que é importante, mas dá um tempo aí, mano, fica aí. Cara, fracking, pra quem não sabe, é também conhecido como fraturamento hidráulico. Aquela técnica que você enfia a água dentro do solo e faz as camadas interiores da terra lá se explodirem para você poder tirar recursos. Então, troço bem light, bem light. Procurem o que acontece quando você faz fracking. Bem legal.
E para fechar notícias, a última notícia é que um advogado diz que muitos novos escoceses têm deficiência ainda vivem em instituições. Uma ativista criticou a lenta desinstitucionalização de pessoas com deficiência em Nova Scotia, apesar do pedido de desculpas do premier Tim Houston, enquanto a província planeja uma abordagem gradual para fechar lares de estilo institucional até 2028. Os também conhecidos como Pinel no Brasil. Não existe, eu não sabia, né? Não existe mais Pinel no Brasil, velho, sabia? Nem sei de nada do Brasil. Isso faz muito tempo fechar esse negócio. A única coisa que eu sei do Brasil é que o amor venceu e que o pessoal tá comendo picanha. É isso que o pessoal fala. Só tem isso pra dizer. O amor venceu, é ótimo. Isso é verdade, mas eu falo. E assim fechamos o nosso bloco de notícias e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Acaba na açúcar. Então, esse nosso bloco é doce, e doce, você sabe, é a Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries, esta empresa brasileira canadense aqui de Ottawa, responsável por esses docinhos e quitutes que todo mundo adora. Se você não conhece a Brazilian Pastries, corra já no Instagram deles, no Brazilian Pastries Ottawa, e conheça as delícias que eles fazem. E se você não quiser ficar só na vontade, você pode ir no brazilianpastries.com, vai lá no seu browser, você pode comprar online os pedidos com eles e pedir para entregar no conforto da sua casa. E se você fizer compras acima de $50, não deixe de usar o código de desconto Canadá Agora 5, que você leva 5% de desconto nas suas ordens. Mas isso daí, vai lá e conheça a Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual suas boas? Velho, assisti 2 filmes, cara, aqui aí na época do Natal aí que eu gostei. Um pra quem quer uma coisa dinâmica e ficar sem piscar, minha esposa, que não é muito chegada nesse tipo de filme, gostou, que tá no Netflix, que é o Carry On. Mano, é muito da hora o filme, que é com o mesmo cara que fez o Ozark. E tem um viajante misterioso que ele começa a chantagear, mano, o cara que trabalha ali na borda, que faz, sabe, que passa o detector de metal, que verifica as malas lá. E ele tenta, todo mundo no Natal, tentando ir para Natal, meio que uma ideia de pegar do Bruce Willis, tá, que acontece no Natal, tal. E ele começa a manipular o cara, porque o cara tem que deixar passar pela segurança uma carry-on em um voo e que tá com uma bomba, velho. E aí ele começa a ameaçar o cara, tem um monte de coisa que acontece, mas é dinâmico. O negócio é no stop. Você fica. Muito legal, gostei. Aquele filme, assim, bem legal, assim. O cara, trabalha bem pra caramba. O moleque trabalha ali na borda, que fica naquele pânico e passando ele. Muito bem feito, bem amarradinho o filme, muito legal. Então, pra quem quer ver um filme assim, rápido, assim, dinâmico, cheio de reviravoltas até o último segundo, Carry On, vale a pena. Gostei muito da Netflix. E um outro, que é aquele filme mais, se você quer, que sabe aquele filme que as tripas dão meio que um nó quando você tá assistindo, é o 6888, que é 6888, que é um filme muito legal, que ele fala, é uma história que se passou durante a Segunda Guerra Mundial, onde 855 mulheres se juntaram na luta para resolver um problema de correspondência que não era entregue, que já durava 3 anos durante a Segunda Guerra. E aí elas tinham elas queriam ajudar a história do primeiro batalhão negro feminino que realmente vai para a Segunda Guerra. Cara, é um filme muito legal e eles dão uma missão quase impossível para ela, porque e passa ali que a moral da tropa vai caindo porque os caras não têm notícias de casa, e elas tinham que conseguir ali separar mais de 17 milhões de correspondências que estavam lá entupidas, e elas tinham que fazer isso funcionar para melhorar as tropas. Então, só que elas vai contra todo vento. Então você imagina um pelotão negro de mulheres, o que elas não passaram ali. Então, assim, o filme conta bem a história até o final, enfim, eu gosto desse tipo de filme que no final mostra as pessoas que ainda são sobreviventes, quem eram as pessoas, fotos, muito legal, muito emocionante, e mostra ali que uma das
das frases que me marcou muito no filme, que a capitã lá que controla todo mundo, ela fala que é uma questão de honra resolver isso aí, porque elas estão lutando em 2 frontes. Primeiro elas tinham que lutar contra os inimigos europeus e lutar contra o racismo interno. Muito legal, 6888, se você quer assistir um filme que você vai terminar e falar assim, caraca, velho, que bagulho louco, mano, era. É isso aí. Que massa. Eu tinha visto daí, cara, fiquei assim, coloquei na minha lista, mas não assisti. Vamos saber. Cara, eu tenho 3 dicas. 2 delas são desenhos, porque eu sou um idiota, eu adoro essas coisas. A primeira é o segundo tomo da série Castlevania, que tem no Netflix. O primeiro tomo foi a história do Drácula, e essa segunda história se passa durante a Revolução Francesa. Muito legal, eu gostei. Demorou quase 2 anos para sair a segunda parte desse segundo tomo, então ficou legal. Eu acho que tem tudo que você espera de um anime desse daí. É coisas explodindo, sangue, monstros, explosão e vampiros. Isso aí. Então, não tem muito o que adicionar. Se você curte a série de videogame Castlevania, você vai curtir ver alguns personagens ali que você vai se identificar. O outro é a nova série do James Gunn, que é Creature Commandos. Que é conta... Você assistiu... Qual é o nome daquele negócio? Putz, esqueci aquele outro filme que ele fez lá com a Arlequina, que mandou o pessoal pra porrada. Vai me lembrar. Então, é a nova série do James Gunn. Ele fez em forma de animação. E o Creature Commandos é basicamente um grupo de presidiários que é recrutado pelos Estados Unidos e para fazer missões que ninguém mais quer fazer. Squad de Patrol lá. Esqueci, isso. Não é Suicide Squad, isso aí. É o Suicide Squad, só que se passa depois do segundo filme do Suicide Squad e se passa depois da série do Peacekeeper também. Então tem uma sequência cronológica. Só que ao invés de pessoas normais, ele pega monstros. Então tem a noiva do Frankenstein, tem a menina da Lagoa, o monstro da Lagoa Negra e outras criaturas lá. A menina da Lagoa Azul. A menina da Lagoa Azul foi quase meti a Brooke Shields aqui, velho. Que coisa. Mas enfim, é uma animação assim, sem compromisso nenhum. Tem umas cenas não apropriadas para crianças, então várias delas são não apropriadas para crianças, então não assista com seus filhos. É feito para adulto, e o comentário que eu tô ouvindo é que ele usou isso daí como gancho para quando ele começar a lançar o filme do Superman, que tá previsto. Então, então vamos ver. E a última dica, na real, é um filme que eu assisti esse final de semana. Minha esposa odiou. Que é The Woman of the Hour. Que, cara, eu achei bacana. É um filme antigo. Eu não sabia que era velho. 2023. Mas é uma produção da Anna Kendrick, que ela é atriz e tal. E ela fez a história, cara. É bem interessante que ela fez a história retratando da perspectiva de uma pessoa. De uma pessoa normal, de uma atriz normal, os encontros e desencontros de um dos caras que foi um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, que é o Rodney Alcala. O cara foi responsável pela morte de mais de 130 mulheres, homens e mulheres em geral. Ele foi condenado e tal, mas conta como o cara agia. E ela simplesmente cruzou o caminho dele, mas conseguiu escapar. Então, é interessante, é um filme tenso para diacho, realmente tenso. Não tem, assim, um plot twist inesperado, é quase um documentário da maneira com que ela fez isso daí, e é interessante se assistir, não tem nada de sensacional, mas eu gostei do trabalho que ela fez, eu gostei do filme. Fica aí a dica, assista Woman of the Hour. Foi legalzinho. Então, foi minha dica. E, como sempre, a gente sempre indica também doe sangue, né? Você sabe que doar sangue é algo necessário e é um dever do cidadão. Se estiver no Canadá, vá no blood.ca, que tem informações sobre onde, quando, como e outras informações sobre como doar sangue. Se você não estiver no Canadá, doe onde quer que você esteja, que tem sempre gente que precisa de sangue.
E a outra dica aqui que se você estiver aqui pelo país, pelo Canadá, é você doar para o Food Banks Canada. A gente vive falando que o Canadá está com uma crescente crise de insegurança alimentar e a situação só está piorando e muito mais gente está passando fome todo dia. Então, se você puder doar alimentos, os bancos de alimentos estão sempre precisando disso daí. Se você quiser doar em supermercados ou igrejas, onde quer que seja, o importante é que você tenha isso em mente. O Food Banks é uma instituição que é dedicada a realmente fazer distribuição de alimentação, então fica a seu encargo de tentar ajudar os outros. Quem que leva o Bravo campeão dessa semana, Pé? Eu fiquei pensando lá no cara que é o comandante das forças do Quebec. Pajé, esse é o Zica, mano. Chefe da... Como que é o nome? Da Guarda Nacional do Quebec, que não existe. Então é isso aí. Eu fiquei entre ele e o outro cara lá que tá no país e sai e entra e é periculoso, enfim. Mas ficou pro Pajé. O próprio campeão tem que dar pro Canadá, né, meu? Não é pro cara. O Canadá deixou o cara entrar e fazer o que quer. Boa ideia. Dá pro Canadá. O Canadá não, dá pro Ministério de Imigração, velho. Não tem serviço. Mas não dá pro Ministério da Imigração, que é igual bater em cachorro morto, velho. Não tem mais graça essa altura do campeonato. Cara, a gente recebeu algumas mensagens, mas eu quero deixar uma em especial. Cadê? Peraí, deixa eu pegar a notícia aqui que eu tô perdido. Teve uma mensagem em especial que a gente recebeu pelo Instagram. E por sinal, se você quiser entrar em contato com a gente tá sempre nessas redes sociais da vida. Você pode mandar no Instagram, no Facebook, ou em qualquer outro desses cantos que a gente gosta de conversar com vocês. A mensagem foi do nosso querido Marcos Pereira, seu pé. E ele falou o seguinte: vou lá ler a mensagem dele que eu achei legal. Passando para agradecer mais uma vez pelo trabalho de vocês. E nossa, ainda estou bem que quando eu escutei o último programa eu estava sentado. Porque a surpresa do PF falando do Poilievre e da Madame Smith no mesmo programa e botando um Bravo campeão, eu não esperava. Mas brincadeiras à parte, vou dizer que a imagem do Poilievre mudou para mim. Agora olho para ele e vejo um cachorro que late pra caramba e é feroz, do portão para dentro. Porque se abrir o portão, o papo é outro. Vamos conversar, e mostrar que os dois vão ser mais fortes juntos. Mas porque pelo menos na entrevista da CTV que eu vi, o papo era esse. Mas queria dizer que o que mais me indigna é que de novo estamos passando pelo esse estresse do Homem Laranja de novo. O cara saiu, falou que voltava, voltou, e nesses 4 anos que ele foi, ninguém se preparou, ninguém pensou no plano B ou em buscar novos parceiros comerciais. Ou deixar algo engatilhado. Isso me frustra de verdade. Pago pra ver e vamos todos pagar de novo. É isso aí. Mais um grande abraço para vocês e obrigado pelo trabalho. Valeu, Marcos. Voto com o relator. Voto com o relator. Que dureza, né? Putz. Caramba, mano, criticando o Poilievre e Daniel Smith. Gente, você vai ver quando chegar no poder, velho. Vocês não viram nada ainda. Como é que é? Eu não tenho rabo preso com ninguém aqui, velho. Ninguém, velho. Só, a única coisa que eu devo é a minha mãe e a minha esposa. É isso aí. Deu, né, seu pé? Pessoas, uma excelente semana para todo mundo. Foi um prazer tê-los. Fiquem em paz, fiquem tranquilos e não deportem ninguém. É só o que posso dizer. Valeu, galera. Uma excelente semana. Até mais. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.